Glória a Deus, glória ao nome de Jesus. Queridos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui de volta, trazendo mais um estudo da Palavra de Deus para nossos corações, para nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje eu quero falar sobre o sangue de Jesus. Não tem prazo de validade. Queridos, alguém pode falar assim, esse negócio de salvação foi no passado, Jesus morreu foi no passado, derramou seu sangue naquela época lá e hoje nem existe mais na terra. Esse sangue, querido, não tem prazo de validade. Ouça isso no nome de Jesus. Aqui no livro de Hebreus, quero trazer para vocês aqui no livro de Hebreus, uma passagem que é muito interessante, né? E bem pertinente nós trazemos aqui para continuarmos aqui com esse estudo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Hebreus capítulo 9, versículo 11 ao 28. 9, versículo 11 ao 28. Diz assim: quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue, de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força a lei enquanto vivo o testador, pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, porque, havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei, a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água e lã, tinta de escarlate e sopro, e aspergiu não só o próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo: esse é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo de todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão. Queridos, isso aqui é muito interessante, amados, porque depois nós continuamos aqui lendo os demais. Aqui nós vivemos em um mundo onde quase tudo tem prazo de validade. Alimentos vencem, remédios vencem, perdem a eficácia, contratos expiram e até as forças humanas acabam, mas existe algo que jamais perde o seu valor, que é o sangue de Jesus Cristo, qual nós estamos aqui falando dele. O sangue derramado no Calvário, querido, há mais de 2000 anos atrás, continua sendo suficiente para salvar, perdoar, purificar, justificar e reconciliar o homem com Deus. Então, o seu poder, querido, não diminuiu, nunca diminuiu, porque o sacrifício de Cristo foi perfeito, completo e eterno, como fala aqui o livro de Hebreus. O sangue de Jesus, amado, ele foi derramado uma única vez. Hebreus, capítulo 9, versículo 12, que nós acabamos de ler, fala que ele entrou uma vez por todas no Santo dos Santos, obtendo aí eterna redenção. No Antigo Testamento, amados, os sacerdotes ofereciam sacrifício diariamente, não é verdade? E anualmente
porque aqueles sacrifícios não removiam definitivamente o pecado. Jesus, porém, ofereceu aqui a si mesmo uma única vez. Ele se ofereceu a si mesmo. Tá? Quais são nós tiramos aqui? Que o sacrifício de Cristo nunca precisará ser repetido. Enquanto os homens repetiam de ano em ano, sempre esse sacrifício aí dos animais, Jesus se ofereceu uma única vez e não precisa mais ser repetido. O sangue de Jesus ele continua salvando, como diz lá em Romanos capítulo 5, versículo 9, que ele fala que logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue. Então, ele continua salvando hoje. Então, o mesmo sangue que salvou o ladrão na cruz, continua salvando hoje. Ouça isso no nome de Jesus. Não importa o tamanho do pecado que você cometeu, não importa o seu passado, o passado da pessoa, quantos anos se passaram, o que importa é que você se arrependa e o sangue de Jesus Cristo purifica de todos os pecados. Enquanto houver arrependimento e fé, querido, haverá salvação. Ouça isso no nome de Jesus. Terceiro, o sangue de Cristo ele continua purificando, como diz lá em João capítulo 1, versículo 7, na verdade, que o sangue de Jesus ele nos purifica, 1 João 1,7, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Então o verbo indica uma ação contínua. Aqui está indicando a ação contínua. Então quem anda na luz experimenta continuamente a purificação proporcionada pelo sangue de Cristo. Isso não significa licença para pecar, jamais. Mas que existe graça para quem vive em comunhão com Deus. Se a pessoa se arrepende, tem comunhão com Deus, agora o sangue de Jesus Cristo purifica de todo o pecado. O sangue ele continua abrindo acesso ao Pai até hoje, porque não tem prazo de validade. Antes, somente o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos uma vez por ano, certo? Então, quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou, como diz lá em Hebreus capítulo 10, versículo 19, ele fala, temos ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Então você tem ousadia hoje de entrar no Santo dos Santos. Naquela época era só o sacerdote, o sumo sacerdote uma vez por ano. Ouça isso no nome de Jesus. Hoje, qualquer filho de Deus, ele pode entrar em oração na presença de Deus e melhor, onde você estiver, você pode adorar o Pai, em espírito e em verdade. Não é só no templo, não é só Não, onde você estiver, Louvado seja o nome do Senhor. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei em nome dele. E os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Pode ser onde for o lugar que você estiver. Você orou ao Senhor, ali o Senhor te aceita, te recebe de braços abertos. Então, o sangue continua, continua vencendo Satanás. O sangue de Cristo ele continua até hoje vencendo Satanás. Em Apocalipse, capítulo 12, versículo 11, vai nos dizer que eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Então você vence o pecado, você vence o diabo pelo sangue do Cordeiro. Então o diabo acusava, o sangue de Jesus absolve, o diabo condenava, o sangue de Jesus justifica. E assim, continua até hoje, você vai vencendo pelo sangue de Jesus. Você vai vencendo as tentações, você vai vencendo a Satanás, você vai vencendo as acusações e o Senhor vai te absolvendo, o Senhor vai te justificando. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o sangue estabeleceu uma aliança eterna, como diz Hebreus, capítulo 13, versículo 20. Jesus inaugurou uma nova e eterna aliança, vai dizer aqui. Então, essa aliança não depende do sangue de animais, jamais. Depois do sacrifício de Cristo, agora, somente o sangue de Jesus que vai agora nos dar esta eterna aliança. Amém, amados? E foi selada pelo precioso sangue do Filho de Deus. Por isso ela nunca envelhece. Esta aliança nunca envelhece, porque o sangue, ela foi selada com o sangue do Filho de Deus. Então o sangue nunca perderá o seu valor. O sangue de Cristo nunca perderá o seu valor. A eficácia do sangue, amados, não depende do tempo, não. Ela depende de quem o derramou, que foi Jesus. Jesus morreu, ressuscitou e vive eternamente, Por isso o seu sacrifício ele permanece eficaz para sempre.
Hebreus capítulo 10, versículo 14, fala que porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo justificados. Ouça isso em nome de Jesus. Uma pergunta importante aqui, amados. Se o sangue de Cristo continua tendo poder porque muitas pessoas permanecem condenadas. Se o sangue de Cristo continua tendo poder, por que muitas pessoas permanecem condenadas? Porque Deus não obriga ninguém a receber esse sacrifício. Aqui está a resposta. Porque Deus não obriga a ninguém a receber esse sacrifício. Não obriga. É necessário arrepender-se. É necessário crer. Isso aqui, amado, é condicional. Eu que vou decidir se me arrependo, se perdoo, se eu creio em Jesus ou não. E permanecer nele. Então é necessário tudo isso aqui. O sangue, ele é suficiente para todos, mas só beneficia aqueles que o recebem pela fé. Ouça isso no nome de Jesus. Imagine um hospital que possui o único remédio capaz de curar uma doença mortal. O remédio ele é perfeito, gratuito e nunca perde a eficácia. No entanto, algumas pessoas recusam o tratamento. Então, o problema não está no remédio, mas em quem não aceita recebê-lo. Se eu não aceito tomar aquele remédio, e eu sabendo que a cura, que a solução está naquele remédio, eu não aceito, então o problema está em mim. Assim é o sangue de Cristo. Seu poder jamais diminuiu. O que muda é a resposta de cada pessoa ao Evangelho. Isso aqui desfaz a tese de muitas pessoas que falam que a pessoa, uma vez salva para sempre, que a pessoa não tem o que Jesus chamou, não perde a salvação, pode passar pelo passar que não perde a salvação. Não, eu tenho que receber, eu tenho que aceitar ao chamado, tenho que aceitar a oferta que o Senhor Jesus Cristo tem me oferecido. Então, o sangue de Jesus, amado, ele não tem prazo de validade, ele continua salvando o perdido, continua perdoando o arrependido, continua purificando o pecador, continua justificando o culpado, continua reconciliando o homem com Deus. O sangue de Jesus, amado, ele continua dando acesso ao Pai, continua vencendo o inimigo e continua suscitando a nova aliança. Enquanto houver pessoas vivendo nesta terra, amados, o sangue de Jesus continuará sendo suficiente para todo aquele que nele crê. E quando Cristo voltar, amados, os salvos estarão diante do trono, não por seus próprios méritos, porque fez alguma coisa, porque a salvação não é pelas obras, mas porque foram lavados no sangue do Cordeiro, como diz lá em Apocalipse capítulo 7, versículo 14. Louvado seja o nome do Senhor. E eu concluo com essa frase aqui para você. O sangue de Jesus foi derramado uma única vez, mas sua eficácia é eterna. O tempo não enfraquece aquilo que Deus declarou perfeito. O sangue do Cordeiro, ele continua salvando hoje e continuará sendo por toda a eternidade. Então, a prova do infinito amor de Deus por nós está aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus em Cristo nos abençoe, amados. E até a próxima, se Deus assim nos permitir, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um forte abraço a todos vocês que ficaram aqui nesse canal. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E continue conectado aqui, que nós temos sempre um trabalho aqui, um vídeo, trazendo aqui para o seu coração uma palavra de Deus que transforma, que muda e que continua salvando o mais vil pecador. Ainda se nosso pecado for como escarlate, eles se tornarão branco como a neve, porque o sangue de Jesus Cristo continua limpando, purificando até hoje. Amém, amados?